Bom dia, segundo A. Hoje está sendo só vocês dois assistindo às aulas ou teve mais alguém? Então, vou esperar mais um minutinho aqui, ver se mais alguém entra, tá? Para a gente prosseguir. Enquanto isso, eu só vou buscar uma água para mim, que eu estou aqui com a boca seca aqui, de tanto falar e não tomar água, tá? Vou só desativar aqui meu microfone e já retorno. Voltei. Só o Jonathan Robson que entrou. Então, vamos para o compartilhamento de tela. Carregou aí para vocês? Apareceu a tela para vocês, gente? Ok. A gente parou aqui, então, né, sobre irreversibilidade. Processo internamente reversível. É um processo internamente reversível, aquele que não existe irreversibilidades internas, tá? Porém, elas ocorrem nas vizinhanças. Todas as propriedades são uniformes ao longo de cada fase do processo, tá? De cada fase presente, e consistem em uma série de estados de equilíbrio. Por exemplo, é um estado de quase equilíbrio, na verdade. Então, são bem úteis para determinar o desempenho do sistema e todo o processo reservatório térmico, tá? Que é o que chamamos de RT. Tá bom? Do processo internamente reversível, na verdade. Então, o Planck, né? Ele dizia que, considerando que o sistema ele não tem nele irreversibilidade, então ele retorna ao seu estado inicial no final do ciclo. Então ele acredita que o sistema ocorre assim, ó. O sistema percorrido em um ciclo, enquanto ele troca energia por calor, em um único RT, que é a nossa reversa térmica, ou reservatório térmico, tá? Em um único reservatório térmico vai acontecer isso daqui.
Tá vendo? Você tem aqui um terminal, tá? Que vai liberar essa energia. Dentro desse sistema aqui, essa energia vai ser transferida parte em trabalho, tá? Que é o que vai fazer aqui girar, ó. E o pêndulo aqui funcionar, tipo um pêndulo, né? Não sei o nome desse negócio aqui. Então, ele diz o seguinte, que esse reservatório térmico, ele é livre de irreversibilidade, e o sistema massa-polia também é livre, tá? Ou seja, esse aqui pode ser um processo reversível. Então, a gente vai ter no ciclo o trabalho igual a zero, para não violar a segunda lei da termodinâmica. Então, se o trabalho é igual a zero, não vai ter variação líquida na altura da massa, tá? Já o trabalho do ciclo igual a energia liberada, quantidade de calor liberada igual ao ciclo, vai se seguir então que a quantidade de calor liberada igual ao ciclo vai ser igual a zero, e aí não tem também variação líquida nas condições do reservatório térmico, que é o nosso RT, tá? Então, significa o seguinte, se o meu trabalho for igual a zero, então necessariamente nesse sistema não liberou nenhum tipo de calor ou temperatura para que fosse então transformada em trabalho. E aí a gente chega na eficiência do ciclo de potência, que é destinada a todo o percurso que essa potência ela percorre em todo o processo dessa máquina térmica. Quando eu falo da potência, eu estou falando do funcionamento dela, a quantidade de calor liberado para transformar então em trabalho para fazer com que essa máquina ela funcione. E a relação é dada nisso daqui, ó, que o rendimento é igual ao trabalho, tá? O trabalho aqui está representado por essa letrinha aqui, por esse W, trabalho do ciclo, dividido pela quantidade de calor recebida da fonte quente, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, Q1 menos a quantidade de calor da minha fonte quente dividido pela quantidade de calor da minha fonte, aqui é o contrário, quantidade de calor da minha fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente, tá? Então, se não houver essa transferência de calor para o reservatório frio, a eficiência seria de 100%. Porém, sem o reservatório frio, a gente sabe que viola o enunciado de Planck, tá? E, inclusive, a segunda lei da termodinâmica. Então, decorre daí o colorário de Carnot, que diz que todos os ciclos de potência têm eficiência menor que 100%. Isso aqui, meninos, é para provar a eficiência da segunda lei da termodinâmica, que diz que nenhuma máquina ela pode operar em um ciclo de 100% de trabalho, porque a energia recebida através de calor, somente uma parte dessa energia é transformada em trabalho e a outra parte é dispensada para um reservatório de fonte fria. Tá? Esse reservatório de fonte fria pode ser qualquer coisa, pode ser reservado, dispensado para a atmosfera ou para o meio ambiente, ou até mesmo dentro do próprio recipiente de refrigeramento dentro da própria máquina de trabalho, tá? Então, aqui a gente chega nos colorários da segunda lei, quer dizer, os enunciados de Carnot, tá? E o primeiro é o seguinte, que um ciclo motor irreversível que opera entre dois reservatórios térmicos apresenta eficiência térmica menor que um ciclo motor reversível, que opera os mesmos reservatórios térmicos. Por quê? No ciclo irreversível, nós não temos um fator externo que faz parte desse processo. Pelo contrário, num ciclo irreversível, o processo é espontâneo. Tá? Esse é o primeiro enunciado. E o segundo é que todos os ciclos motores reversíveis que operam entre dois dados reservatórios térmicos vão apresentar a mesma eficiência térmica. Aqui eu já tenho um agente externo para fazer com que esse ciclo funcione de uma forma reversível. Quer dizer o seguinte, eu tenho um agente externo que vai me permitir
chegar no resultado e, se eu precisar, voltar ao estágio inicial também. E aqui a primeira combinação dele seria isso: o trabalho total do meu ciclo seria o trabalho inicial menos o final, e o trabalho inicial do ciclo vai ser menor que zero. E, porém, o rendimento inicial vai ser menor que o rendimento final. Que é claro, o sistema só está começando, né? Porém, isso aqui é num processo irreversível. No processo reversível, eu já tenho um agente externo, tipo um funcionamento de uma máquina térmica, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, a relação de trabalho em todo o meu sistema será a relação de trabalho inicial menos o trabalho final, para me observar. Sendo que o trabalho inicial do ciclo é igual a zero. Porém, o rendimento final vai ser igual ao rendimento inicial. Aqui agora a eficiência de refrigeração da bomba de calor. Aqui a gente tem a relação da refrigeração e a relação da bomba de calor, que é o trabalho, que é a quantidade de calor recebida. Então, ó, se não houvesse a necessidade de fornecimento de trabalho no ciclo, os coeficientes dos desempenhos seriam infinitos. Porém, sem o funcionamento de trabalho, nós teríamos a violação do enunciado de Clausius, que segue daí, né, com a segunda teoria dele, chamada de colorário, que diz que todos os ciclos de refrigeração, bomba de calor, têm desempenho finito. Resumindo, né, o que ele quer dizer? Que o coeficiente de desempenho em um ciclo de refrigeração irreversível é sempre menor do que o coeficiente de desempenho em um ciclo de refrigeração reversível. Então, quando cada um opera entre os mesmos reservatórios térmicos, tá? Então, olha aqui, ó, a representaçãozinha seria isso. Então, todos os ciclos de refrigeração reversíveis vão operar entre os mesmos dois reservatórios térmicos que possuem os mesmos coeficientes de desempenho. Então, a partir do segundo enunciado de Carnot, a gente pode concluir que a eficiência de um ciclo está relacionada à natureza dos seus reservatórios, as temperaturas em escala, elas são definidas. A diferença de temperatura entre os reservatórios é o que vai promover a transferência de calor, tá? E a eficiência do ciclo depende somente da temperatura dos reservatórios. Então, tudo isso daqui, gente, é para a gente chegar naquela formulazinha do rendimento do ciclo de Carnot, que diz que o rendimento de uma máquina térmica é igual a 1 menos a quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Tá? Vocês estão conseguindo compreender aí um pouquinho do que é? Estão conseguindo entender o raciocínio? Então, ok. Então, aqui ele está falando a questão da temperatura, como que a temperatura se relaciona. Essa temperatura, ela está relacionada dentro da quantidade de calor recebida, tá? Mandada, tá? E essa quantidade de calor sempre é calculada em Kelvin, e Kelvin é 273, tá? Não precisa pôr 273, tem literatura que traz 273,15, 273,16, basta usar 273. Então, quando for dado no enunciado a temperatura num ciclo de uma máquina térmica em Celsius, vocês têm que lembrar que sempre vocês vão ter que somar com 273 para transformar para Kelvin, tá? Porque é a propriedade termométrica da transferência de calor, tá? De temperatura.
E por que isso? Porque dentro de um ciclo reversível no trabalho de uma máquina térmica, a gente tem uma sequência de calor fornecido. Esse calor fornecido, ele tem uma determinada temperatura. E como essa energia ela é rejeitada do ciclo por transferência de calor, e essa energia que é transformada, esse calor que é transformado em energia para a realização de trabalho, ela não é negativa. E por ela não ser negativa, sua temperatura também não será negativa. Então, elas nunca vão atingir o chamado zero absoluto. Não tem como isso acontecer, tá? Por isso que a gente sempre tem que transformar para Kelvin. Então, na escala de temperatura de Kelvin, é isso aqui. A gente sempre vai levar essa temperatura em escala Kelvin. Nunca em Fahrenheit, nunca em Celsius. Então, fiquem atentos com isso, tá? Isso aqui é uma tabelinha mostrando a escala internacional de temperatura. E aqui a gente chega na eficiência do ciclo de Carnot, que é essa fórmulazinha que a gente já conhece, tá? Eficiência igual a 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Ó, o TH é aumento da minha temperatura, tá? Então, é a maior eficiência. Para ciclos de refrigeração, a gente teria isso aqui. Temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente menos a fonte fria. Mas isso aqui é só para vocês conhecerem, vocês não vão calcular isso aqui não, tá, gente? É, Catiele, é verdade. Cada símbolo significa. Você tem que entender o seguinte, que para você calcular uma máquina térmica, ó, aqui está a relação de uma máquina térmica, refrigeração e bomba de calor. Porém, eu estou passando isso aqui só para vocês conhecerem. Nós não vamos fazer cálculo de refrigeração e nem de bomba de calor, tá? Porque eu achei esse material interessante para vocês entenderem como que o processo acontece. Sem muitas fórmulas, só entender mais o processo. Então, a fórmula que a gente vai utilizar sempre vai ser essa daqui, ó. Então, o rendimento máximo de uma máquina térmica é tudo que a gente precisa. Sempre vai ser igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Então, quando eu falar em ciclo de Carnot e quer rendimento, é essa fórmula aqui que a gente vai utilizar, tá? Agora, se ele quer saber trabalho, o trabalho ele é feito pela relação da temperatura da fonte quente menos a temperatura, quantidade de calor da fonte fria. Então, eu vou ter quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Aí eu vou saber o rendimento do trabalho. Eu vou saber a quantidade de trabalho. Se eu quiser rendimento de trabalho, então eu vou ter N é igual trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Vocês conseguiram compreender isso? Essa é a relação. É isso que tem que ficar claro para vocês. Se isso ficar claro para vocês, aí vocês vão saber o que utilizar, tá? É o básico. Isso é o básico. E é o básico essencial para fazer qualquer cálculo relacionado a uma máquina térmica. Se te pedir trabalho, quer saber quantidade de trabalho. Então, você vai fazer a relação, que trabalho é igual quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Se quiser rendimento de trabalho, aí você vai fazer N, esse mesmo Nzinho aqui, onde eu estou passando com o mouse, é igual trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente.
Agora, se quiser rendimento de uma máquina térmica no ciclo de Carnot, aí vocês vão usar essa fórmula aqui. Rendimento máximo é igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. E aí, o final, o resultado de tudo, multiplica por 100, porque aí você vai ter a porcentagem. É o básico que vocês precisam necessariamente saber, tá? Então, aqui vai mostrar o ciclo de Carnot para gás, né? Igual nós vimos em a cinética dos gases, cinemática lá. Então, o ciclo de Carnot, ele é um sistema que executa, né? Um ciclo em série de 4 processos internamente reversíveis, 2 são processos adiabáticos, são alternados com 2 processos isotérmicos. Então, o ciclo de Carnot sempre vai ser em 4 processos, 2 processos adiabáticos e 2 processos isotérmicos, só que um processo alternado do outro, tá? Aqui é só representando esses processos, trabalho realizado na compreensão, né, do gás e o trabalho trabalho líquido realizado pelo ciclo. Que é só mesmo, só compreender, ó, que é a caldeira, a bomba, o condensador, a turbina, que é onde vai ser realizado o trabalho. Aqui é a bomba para o funcionamento. Então, olha só. É isso aqui, tá vendo? O rendimento do trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Essas integrais aqui, que representam o calor trocado através de uma região fronteira do sistema no instante do ciclo, gente, isso aqui é calculado em curso superior de engenharia e física, tá? No entanto, isso é só para vocês conhecerem, ó. Isso aqui é uma integral para calcular essa quantidade de trabalho realizado, em que esse alfa aqui, Q, representa o calor trocado de uma região fronteira do sistema no ciclo, T é a temperatura, F é as quantidades que estão dentro de cada integral, tá? Essas aqui o próprio computador hoje em dia calcula em um curso superior. Ai, mas vai que você vai gostar. A Catiele tá aqui, Cruzes, eu pensando em cursar engenharia. Você vai gostar. Ah, mas depende de que engenharia você quer. Você quer engenharia civil ou engenharia... Qual tipo de engenharia você quer estudar? Porque se for engenharia civil, mais cálculo matemático, voltado para integral, tem integrais assim, mas na área de robótica, então vai ter que estudar isso aqui. Então, gente, é uma área muito boa, Catiele. Se tem vontade, vá, não tenha medo não dos cálculos que você consegue. Mas é uma área muito, muito bonita, muito linda, né? Então, assim, no meu curso, minha licenciatura, eu calculei essas integrais em cálculos matemáticos mesmo, integrais em matemática, que é a famosa função integral. Muito bacana. Então, meninos, para vocês conhecerem essa relação aqui, ó, é do que representado aqui em cima, que vai aplicar a igualdade, né, quando não há irreversibilidade interna, e a desigualdade aplicada quando tem irreversibilidade dentro do próprio sistema. Mais um modelinho do funcionamento de uma máquina térmica. Aqui já é a representação de um freezer. Outra coisa interessante e legal é que a geladeira é a única que faz, a única não, é uma das operações de máquina térmica que
O processo dela é diferente, ele é o oposto. Quem libera calor para transformar em trabalho no processo do funcionamento da geladeira é a fonte fria, que vem proveniente do refrigerador presente lá no congelador, tá? Aí essa liberação vai fazer com que o gás comprime e faça ela funcionar. E a parte de dispensada vai ser dispensada para a fonte quente que está presente no motor, justamente para que a geladeira faça todo o processo de refrigeração. Então, ela não vai aqui, para vocês terem uma ideia, ó, tá vendo? Todo o processo de refrigeração da geladeira, o calor liberado vem aqui do congelador, do refrigerador. E é ele aqui que vai transformar em trabalho para que ela funcione. A parte rejeitada, do gás rejeitado, é que vai vir aqui para o motor, tá? Para que a geladeira... É grade de secar roupas, realmente. Mas a grade só seca a roupa porque essa parte do calor ela é transportada aqui para o motor da geladeira, que faz com que essa grade esquente, tá? Porém, é o refrigerador que libera a energia necessária para que ela funcione. É muito interessante. Gente, aqui só tem mais tabelas, representação de ciclos, e a gente finaliza aqui com essa parte de introdução de como o sistema funciona. Próxima semana a gente volta mais um pouquinho para a aplicação de fórmulas, para ficar bem claro para vocês. E também bastante exercício, tá? Perguntas? Outra coisa importante é o que a gente vai fazer? Vou finalizar esse mês de maio com máquinas térmicas, para a gente trabalhar bastante nessas 2 semanas que ainda temos. Mês de junho é o último mês do bimestre. Vamos fazer uma revisão do que a gente estudou. Primeira lei, que é a aplicação de gases, né? A segunda lei. E depois a gente vai fazer uma avaliação, tá? De física, formulário no Google. E essa avaliação vai ser composta para somar com as notas das atividades que são postadas semanalmente lá no Classroom. Então, quem não está fazendo, faça. Não deixe para o final. Para que a última semana de junho seja semana de recuperação para quem não atingiu média, viu? Recuperar conteúdo, se necessário fazer recuperação, para ninguém ficar com nota vermelha. Combinados? Então, eu vou fazer chamada agora. Catiele. Presente. Hendrick Eduardo. Presente. Jonathan Robson. Presente. Hildo. Presente. Luiz Fernando. Presente. Maria Eduarda. Presente. Kaique. Presente. Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Então é isso, meninos. A gente se vê então semana que vem. Bom descanso para vocês, bom final de semana. Amanhã a gente não tem aula, né? Eu não tenho aula com vocês, só semana que vem, quarta e quinta. Então a gente se vê na quarta-feira. Tchau, até semana que vem.